E agora nós vamos finalizar nossa aula com as fístulas urogenitais. O que são fístulas urogenitais? São comunicações anormais que não eram para existir entre o trato genital aqui feminino, que a gente está falando da mulher, e o trato urinário, a uretra, a bexiga ou os ureteres. Ela pode ser congênita, que é muito raro, você nasceu com ela, ou comumente adquirida. A adquirida pode ser uma iatrogênica, por exemplo, após uma cirurgia, ou a não iatrogênica, então foi associada a alguma doença inflamatória. A iatrogênica, a mais comum relacionada à cirurgia, é a relação da esterectomia, principalmente a esterectomia abdominal, mais do que a laparoscópica, mais do que a vaginal. Pode também ser relacionada a uma cirurgia de correção de distopia genital, um sling, um de divertículo uretral, pode ser após uma cirurgia vascular, intestinal, pós-radiação, que a gente vai ver, gente, que pode aparecer até anos após a radioterapia. As não iatrogênicas, elas são relacionadas geralmente a um parto. Então, a gente vai falar mais, mas um parto normal, mais laborioso, uma doença maligna associada, então a paciente às vezes abre uma neoplasia com uma fístula, um trauma, um corpo estranho, então uma causa inflamatória associada, então uma diverticulite, uma doença do intestino irritável, uma endometriose. As duas principais etiologias são a obstétrica e a cirúrgica. A obstétrica, ela se relaciona muito àquele parto que teve aquele período expulsivo muito prolongado, muitas horas, porque tanto pode fazer uma lesão direta, como pode fazer uma lesão nervosa, uma lesão por isquemia, e aquela área de enfraquecimento favorecer a formação da fístula. Pode ser um parto instrumental, então um parto a fórceps, um parto a vácuo. É a principal causa de fístula urogenital em países em desenvolvimento, inclusive no Brasil. A cirúrgica, como eu disse, a mais comum é pós-esterectomia, principalmente abdominal. Tanto por uma lesão direta, então você foi lá e você diretamente, sem querer, lógico, fez um corte e fez uma comunicação entre algum sistema urinário, pegou o ureter, pegou a bexiga, ou até, gente, foi queimar alguma coisa e aquele aquecimento fez uma lesão vascular e é a principal causa em países desenvolvidos. Quais são os tipos de fístulas? A mais comum é a vésico-vaginal, então, entre a bexiga e a vagina. A gente também pode ter a uretero-vaginal, entre o ureter e a vagina. Uma complexa, que pegue ureter, bexiga e vagina. Posso ter uma uretrovaginal, que é entre a uretra e a vagina. E posso ter o que a gente chama de fístula de Youssef, que é entre o útero e a bexiga. Como é que sente? Qual é a queixa de uma paciente que tem uma fístula? Ela diz assim, doutora, eu tô perdendo urina sem sentir. Não estava com vontade, não fiz um esforço, estava até sentada e quando eu vi, estava molhada. Ou então eu estou sentindo o tempo todo a minha vagina molhada. Quando a paciente tem uma fístula de Youssef, ela pode ter a síndrome de Youssef. Já que é uma fístula entre o útero e a bexiga, quando ela menstrua, o sangue da menstruação vai para a bexiga e ela fica tendo essa menúria cíclica quando você menstrua e ela percebe que o fluxo menstrual dela está diminuído. Quando ela tem, gente, uma fístula uretero-vaginal, então entre o ureter e a vagina, ela geralmente chega com a clínica seguinte. Doutora, eu estou perdendo urina sem sentir, mas eu sinto vontade de urinar também. Então ela tem várias micções normais ao dia e perdas urinárias involuntárias. Por quê? Porque o outro ureter está chegando urina normal, enchendo a bexiga e ela tem vontade de urinar. E pelo outro ureter, ela está tendo a comunicação e está tendo a perda involuntária de urina. 80% das fístulas são precoces. Elas vão ocorrer 7 a 10 dias após a injúria, por exemplo, após a cirurgia. Só 20% são tardias. Agora, após a radioterapia, gente, pode aparecer até 30 anos após a radioterapia. Quais são os exames que eu uso para me ajudar a fazer a avaliação dessa fístula urogenital? No exame ginecológico especular, eu já posso ver urina na vagina, você vê a urina, aquele cheiro de urina. Você pode ver o ósteozinho da abertura da fístula na vagina, até cateterizar ele. Você pode fazer o teste do corante. Eu coloco azul de metilene na bexiga e for lá com o espéculo e olho se vai sair pela vagina. Ou um teste mais elaborado, que é chamado teste MOA ou teste suave triplo. Eu coloco o azul de metilene na bexiga e horas antes eu dou o pirídeo. O pirídeo, ele é um analgésico urinário que deixa a urina laranja. Então eu coloco 3 tampões, um na parte proximal da vagina, no medial e na parte distal, já saindo no introito, e mando ela andar.
Aí depois eu volto e vou avaliar. Se o tampão estiver azul, é porque a fístula é vésico-vaginal. Aquele azul veio de dentro da bexiga. Se tiver laranja, é porque a fístula é uretero-vaginal. Porque se o laranjinha chegasse na bexiga, ia ficar azul também. Se tiver meladinho só de azul a parte mais distal no introito, eu também posso estar tendo uma fístula uretrovaginal ou até uma incontinência urinária de esforço. Posso fazer um exame que eu chamo de cisto-ureterografia miccional. Eu coloco contraste a partir da uretra, chegando ali na bexiga e vou vendo seu esvaziamento. Mas o padrão ouro para avaliar o trajeto fistuloso é a urografia excretora, onde eu coloco contraste venoso, então ele vai passar pelo rim, ureter, bexiga, uretra, e eu consigo ver perfeitamente o caminho dele e se ele vai ser desviado por alguma fístula. Também existe a pielografia retrógrada, que é parecida com a cisto-uretografia, só que vai até o rim, o contraste. A cistoscopia, que eu vou lá com a câmerazinha dentro da bexiga, eu vou olhar se tem aquela aberturinha do ósseo da fístula, se essa aberturinha é perto do ureter, é dentro do trígono vesical, é acima. Então, sempre que eu tenho uma fístula vésico-vaginal, principalmente que eu vou preparar para a cirurgia, eu tenho que fazer cistoscopia para decidir qual é a melhor técnica que eu vou usar. Posso fazer tanto a ressonância de pelve como uma tomo de pelve contraste, o que muitas vezes é o primeiro que a gente faz então, com a paciente, a primeira coisa que a gente faz, que é mais rápido, que no instante a gente consegue fazer, são a ressonância e a tomo de pelve contraste, para ver se eu consigo ver o local do trajeto fistuloso. E a histossalpingografia e a ultrassom transvaginal eu posso pedir, só que vai ter uma menor sensibilidade. Mas padrão ouro é a urografia excretora. Como eu vou tratar essa paciente com a fístula? Gente, o tratamento pode ser conservador ou cirúrgico. Sempre que você pegou uma paciente e você viu, isso é uma fístula urogenital, primeira coisa é tentar um tratamento conservador. Esse tratamento conservador, ele é recomendado quando eu tenho uma fístula pequena, mas não temos consenso na literatura o que é uma fístula pequena. É uma fístula de 2 centímetros, de 1, de 0,5, não tem. O importante é que se o diagnóstico é precoce, foi o diagnóstico ali, dentro daqueles primeiros 10 dias principalmente, primeira coisa é, coloca uma sonda vesical de demora nessa paciente. A gente vai dar a tentativa de que, eu tirando a passagem de urina pelo trajeto fistuloso, esse trajeto se feche. Se for uma fístula pequena, tem chance sim de fechar. Se for uma fístula de ureter, eu coloco um duplo J, que também vai parar a passagem de urina pelo trajeto fistuloso. E aí eu vou deixar essa sonda, esse duplo J aí, gente, pelo menos umas 4 semanas no mínimo, para depois reavaliar, tirar e reavaliar e ver se eu tive algum sucesso. Agora, a maior parte das pacientes vai precisar de um tratamento cirúrgico, que ele pode ser precoce, a gente só vai fazer precoce se for realmente bem precoce, não é aquela paciente que 2, 3 dias após a cirurgia, a gente já viu que ela evoluiu com uma fístula. Aí, principalmente se for uma fístula de alto débito, que está perdendo muita urina, às vezes uma fístula de ureter, que realmente está causando já sintomas na paciente abdominais, aí você aborda essa paciente precocemente. Mas a maioria dos cirurgiões que fazem essa cirurgia prefere, e os consensos também, uma abordagem tardia, para dar tempo daquela estrutura que foi mexida, ela cicatrizar, para não estar cheio de tecido de fibrina. A gente também não tem consenso de qual é o melhor momento. O consenso é que pelo menos 6 semanas após, por exemplo, a cirurgia. Mas tem gente que fala 6, 8, 9 semanas. Enquanto isso, a paciente vai ficar com as sondas dela de vesical demora ou duplo J, até para ter uma qualidade de vida, não ficar perdendo urina. E esse tratamento cirúrgico, gente, ele pode ser via vaginal, abdominal, que pode ser aberta ou laparoscópica. Depende de vários fatores. A expertise do cirurgião que vai operar, se essa fístula está acima do trígono vesical ou abaixo, porque se estiver abaixo, tem uma boa resposta à técnica vaginal. Se é uma fístula de ureter, que não vai poder fazer a técnica vaginal. Agora, se é uma questão de perguntar, qual é a melhor cirurgia para corrigir uma fístula urogenital? Se a paciente tiver indicação, se tiver nos critérios de fazer esse tipo de abordagem, vai ser a vaginal. Porque vai ter uma cirurgia menor, é uma cirurgia menos invasiva, menor recuperação. Então, sempre que puder, ela vai ser a melhor para a paciente. Mas nem toda paciente vai poder. Por exemplo, aqui tem uma fístula de ureter, não vai poder operar via vaginal. Essa questão da USP Ribeirão Preto. Uma mulher, 48 anos, com diagnóstico de leiomiomatose, foi submetida a uma esterectomia vaginal. Evoluiu bem e teve alta no segundo dia pós-operatório. Ao final da primeira semana, procura o serviço com uma queixa de perda de líquido insensível via vaginal.
O exame especular não evidencia alterações. A perda líquida não é evidenciada ao exame clínico, mas o teste com azul de metileno sugere uma fístula vésico-vaginal. Qual a melhor conduta neste momento? Fez uma esterectomia, precocemente começou a perder urina, vamos dar chance de tratamento conservador. Coloca uma sonda vesical de demora nessa paciente e vamos deixar ela aí no mínimo 4 semanas para ver se só com isso a fístula consegue fechar. Pode ser que eu precise de uma cistoscopia, até porque é uma fístula vésico-vaginal, caso eu vá operar o paciente, ou eu preciso de uma urografia excretora para avaliar de melhor maneira o trajeto fistuloso, ou eu preciso operar, mas neste momento que eu tenho que fazer é colocar uma sonda vesical de demora nessa paciente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sei que é uma aula para muitos, nova. Muita gente não teve nem contato aí com distopia, com incontinência urinária, com fístula, mas é um assunto, gente, que tá caindo cada vez mais. A gente tem que saber. O pau piquê não é um bicho de 7 cabeças. Decora na ordem as dicas que vocês vão acertar. É uma questão quase certa em muitas provas. E eu espero que vocês realmente tenham gostado da aula.